Olá, você apaixonado e apaixonado pelo Antigo Testamento, bem-vindo, bem-vinda. Neste vídeo eu vou te mostrar o que é a infantilização de adulto, como ela prejudica a leitura do Antigo Testamento e como você pode superar este problema. Me acompanhe. Vamos multiplicar esta bênção? Você pode me ajudar nessa missão se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando com seus amigos e familiares. Muito bem, o que é a infantilização? A infantilização é um processo de permanência de sentimentos e comportamentos infantis na idade adulta. É o adulto que se recusa a amadurecer e que não assume o seu papel como adulto diante do mundo e das pessoas. É um processo que pode ser imposto de fora ou autoimposto pela própria pessoa. As características de pessoas infantilizadas são muitas, e entre elas estão a insegurança, a dependência, a falta de opinião própria, a recusa em assumir responsabilidades, a incapacidade de raciocínio consistente e consequente, a linguagem infantilizada, aquela engraçadinha, e as reações típicas de crianças, como birras, ofensas, cara feia e assim vai. Hoje eu quero me concentrar em dois traços da pessoa infantilizada: a tutela excessiva, que tem a ver com dependência, e a recusa em tratar questões complexas, que tem a ver com a busca por respostas simplórias ou simplificadas. Pois bem, o adulto infantilizado tem uma grande necessidade da chamada tutela excessiva. Tutela excessiva é a necessidade que a pessoa tem de ser guiado por alguém o tempo todo e em todas as suas decisões, que vão desde escolher uma roupa até comprar um carro. A tutela excessiva é um tipo de dependência característica da infância. Veja como as propagandas se aproveitam disso e oferecem conforto, mimo e bajulação. Veja também os personal isso, personal aquilo e assim vai. A tutela excessiva acaba resultando em uma fuga da liberdade de escolha e das responsabilidades das decisões. É comum também a pessoa infantilizada se recusar a debater e até pensar em temas complexos ou questões difíceis, questões que exigem profundidade e tomada de posição. Por causa dessa recusa em tratar de temas complexos, a pessoa está sempre em busca de respostas rápidas e fórmulas simples para solucionar os seus problemas. Amos Oz, romancista israelense, diz o seguinte sobre isso: quanto mais complexo se tornar algo, maior a busca por soluções simples. Perde-se a vocação para o complexo e o difícil. Repudia-se tudo que não for de fácil consumo. Em resumo, um adulto infantilizado é incapaz de amadurecer e lidar com a vida e os seus problemas de forma que uma pessoa adulta deveria fazer. E isso tem consequências e prejuízos em todos os setores da vida. A infantilização influencia até mesmo a maneira como a pessoa lê o Antigo Testamento, que é o nosso foco aqui. E como a infantilização prejudica a leitura do Antigo Testamento? Quando um adulto infantilizado lê o Antigo Testamento, acontecem pelo menos 3 prejuízos. Primeiro, na infantilização do Antigo Testamento, a pessoa lê as narrativas como historinhas, no sentido de fábulas, onde animais falam e, no final, sempre há uma lição moral a ser aprendida, como fazem as crianças, ou como fazem para as crianças. O prejuízo, então, é a moralização de todas as mensagens bíblicas. Eu concordo que há ensinos morais no Antigo Testamento, mas reduzir toda a diversidade de mensagens a um moralismo judaico-cristão é um erro que impede a correta compreensão da Bíblia hebraica. Ao ler o Primeiro Testamento como historinhas infantis, a pessoa adulta evita entrar em temas polêmicos, em dilemas existenciais e questões difíceis, como violência, sexo, opressão, mentiras e todas as complexas relações humanas narradas na Bíblia. Quando se infantiliza as narrativas do Velho Testamento em historinhas morais,
Os leitores pensam que estão obtendo respostas fáceis e soluções simples para compreenderem os textos bíblicos. Mas é o contrário. Na verdade, eles não entenderam muita coisa. Segundo, na infantilização do Antigo Testamento, a pessoa lê as histórias como história de heróis, ou melhor dizendo, de super-heróis, como fazem as crianças ou como fazem para as crianças. Isso quer dizer que muitos personagens do Primeiro Testamento são vistos como pessoas com superpoderes e como muito especiais. E esses superpoderes elas receberam de Deus. O prejuízo, então, é a frustração, pois a pessoa não se sente abençoada com esses mesmos poderes para agir como agiram os heróis da fé. O adulto se sente incapaz de aceitar desafios e de assumir as responsabilidades dessas tarefas, com medo de fracassar, pois ele não se vê como um adulto independente, capaz de enfrentar os problemas cruciais da vida. O adulto infantilizado se frustra diante das histórias de heróis por se achar inferior e dependente dos superpoderes que não tem. Ele se esquece que as narrativas bíblicas registram a luta de personagens bem humanos e não de super-heróis com qualquer poder extraordinário. Terceiro, na infantilização do Antigo Testamento, a pessoa foge das questões complexas, que exigem raciocínio, estudo, pesquisa, que são características de uma mente adulta. Como adulto infantilizado, ele busca respostas rápidas e simples. Ele não é capaz de lidar com as dificuldades e os dilemas próprios das narrativas bíblicas, que, para ser totalmente honesto, não foram escritas para crianças, mas sim para adultos. O prejuízo, então, é a superficialidade ao abordar qualquer tema bíblico, pois o leitor infantilizado ou a leitora infantilizada permanece na superfície do texto e não se aprofunda na busca pela compreensão e significado do Primeiro Testamento. Esta superficialidade do adulto infantilizado, típica do mundo infantil, é mantida pela tutela excessiva de gurus e mentores que ensinam o Primeiro Testamento também de forma superficial e infantilizada, mas por causa da sua autoridade de guias espirituais, são respeitados e seguidos cegamente. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito disso. Coloque aí nos comentários outros prejuízos que você vê nesse tipo de leitura infantilizada do Antigo Testamento. A questão agora é: como superar essa leitura infantilizada do Antigo Testamento? Como superar a leitura do Primeiro Testamento como historinhas morais, contos de super-heróis e narrativas simplórias? A solução não é muito fácil, não, pois depende muito da sua atitude frente à vida. Se você é um adulto infantilizado, precisa começar o processo de amadurecimento. Se você não é, mas ouve guias infantilizados ou que infantilizam a leitura da Bíblia, precisa deixá-los para trás. Esse é o primeiro passo. O passo seguinte para superar a infantilização do Antigo Testamento é você começar a ler a Bíblia como um livro para adultos, que é o que a Bíblia é, um livro de adultos para adultos. As histórias narradas aí tratam da vida humana adulta com todas as suas contradições, erros e acertos. Os temas tratados são os mesmos que nós vivenciamos naquilo que chamamos de mundo adulto: violência, opressão, fraude, mentira, engano, tristeza, choro, doença, saúde, sorriso, alegria, verdade, lealdade, verdade, liberdade e amor. Sim, a vida humana como ela é e como poderia ser. O passo seguinte para superar a infantilização do Antigo Testamento é deixar de lado a ideia absurda de que os heróis bíblicos tinham algo que nós não temos e não podemos ter. Nada mais longe da verdade do que isso. O que eles tinham, nós temos também. O mesmo Deus que se relaciona conosco, como se relacionou com aquelas pessoas que nós achamos o máximo. Deus não deu superpoderes para elas e não vai dar para nós também.
Basta apenas a sua bendita companhia, graça e misericórdia para experimentarmos a vida como ela é e como ela pode ser. Um passo adiante para superar a enfatização do Antigo Testamento é você aceitar que a vida não é fácil, nem muito simples como pode parecer ou como querem nos ensinar os gurus e os coaches espirituais. Não é tão simples assim. Você tem que assumir a sua parcela de responsabilidade na leitura da Bíblia. Não pode ficar sob a tutela excessiva, isso é, na dependência total de outras pessoas. Você tem que assumir seu papel de protagonista na leitura do Antigo Testamento e contar com a orientação do Espírito Santo. Afinal, é ele quem nos conduz em toda a verdade, como disse Jesus. Então, o que você vai fazer? Continuar a ler o Antigo Testamento como uma criancinha? Ou vai deixar de lado as coisas típicas da infância e assumir o seu processo de amadurecimento na leitura da Bíblia? Você decide. Vamos à oração? Senhor, nós dois que aqui estamos, te agradecemos por ter nos tornado filhas e filhos amados pelo poder do teu Espírito. E como tais, queremos crescer e deixar nossa infância espiritual para trás. Eu suplico pela tua serva e pelo teu servo que assiste a este vídeo, que o Senhor dê a cada um a tua direção na leitura da tua palavra, que a sabedoria do teu Espírito envolva a mente e coração para que haja crescimento no conhecimento das tuas verdades manifestadas no Antigo Testamento. Por Jesus, nosso Mestre. Amém. Obrigado por assistir e vem se apaixonar você também.